Boa noite, Hare Krishna. Em nome do Krishna West Caxias do Sul, dou as boas-vindas a todos, em especial ao nosso querido professor Adhanata, para a nossa segunda aula do curso aplicado de sânscrito na interpretação de canções devocionais. Recados importantes. Por gentileza, mantenham seus microfones fechados. Não será possível utilizar o recurso de levantar a mão do Zoom. Utilizem o chat para suas perguntas e comentários. Coloquem o nome para que se inscreveram para que possamos identificá-los. Então, muito obrigada, um bom curso a todos. Com a palavra, professor Adhanata. Tem que abrir seu microfone, Adhanata. Namastê, meus caros amigos, minhas saudações a todos vocês que estão participando aqui. Um prazer, uma honra, uma alegria poder estar aqui com vocês hoje, tá? Então, para quem já está aqui com a gente desde a semana passada, eu vou esclarecer mais para quem tá vindo hoje. Nossa proposta é fazer uma apresentação da língua sânscrita, mas sempre de forma pragmática. Eu chamo isso de sânscrito aplicado. Em vez de a gente estudar regras gramaticais, o que normalmente se faz numa academia, numa escola, onde se vai estudar sânscrito, a minha ideia é usar uma metodologia do aprendizado natural de línguas, porque naturalmente nós aprendemos língua apenas entrando em contato com a língua. Se a gente entra em contato com uma língua, mesmo sem entender nenhuma gramática, a gente aprende a língua. Todo ser humano, ele nasce com um chip linguístico que o habilita a aprender qualquer língua que ele for exposto. Por isso, dizem os especialistas que não há língua fácil ou língua difícil. Toda língua que você estiver exposto a ela vai ser fácil de aprender. Tá? O que importa é que a gente se exponha à língua. É claro que aqui, como nós não temos muito contato com a língua sânscrita, então a gente não tem essa oportunidade de estar sempre em contato. E por isso também, então, a gente vai dar algumas orientações, tá? Mas eu sugiro a vocês que vocês ouçam mantras, né? Tem muito mantra na internet, vocês podem ouvir muitas gravações, eu posso dar uma dica, eu vou colocar aqui até os recados, que aí depois eu mando tudo isso para vocês. Eu vou mandar a dica de um CD muito bom para vocês ouvirem mantras em sânscrito. Um CD que é muito bom, tá? E vocês podem ouvir. Então, o importante é isso, que a gente ouça a língua, que a gente entre em contato e, naturalmente, as regras da gramática a gente vai assimilar, porque é assim que funciona. Toda criança com 3, 4 anos de idade sabe falar completamente uma língua sem saber nenhuma regra gramatical, sem nem saber escrever, só por ouvir, tá bom? Então, é isso que a gente vai enfatizar aqui. A gente vai enfatizar especialmente o ouvir e, obviamente, como vocês todos são adultos também, então a gente vai dar algumas noções aí para vocês irem se familiarizando com a língua, tá bom? E, ao final, a gente vai dar um tempo para vocês também fazerem perguntas, tá? Enquanto eu estiver fazendo a apresentação, vocês podem digitar as suas perguntas lá no chat, e depois a gente responde, tá certo? Então, nós vamos para uma canção aqui. Eu vou começar hoje tocando diretamente a canção que a gente vai estudar. Eu vou colocar ela para tocar e vocês vão apenas ouvir. Não se importem com nada, não se preocupem em ler nada, simplesmente ouçam. Gane kane cha papane brahma hatyadi kane cha tani tani prana shanti pradakshina pade pade.
Kane kane cha papane brahma hatyadikane cha kane kane prana shante pradakshina pade pade. Kane kane cha papane brahma hatyadikane cha kane kane prana shante pradakshina pade pade. वृन्दाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदिदेवी सत्यवते नमो नमः. वृन्दाय तुलसीदेवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदिदेवी सत्यवते नमो नमः. वृंदादेवी तुलसी महारानी की. Depois eu vou compartilhar com o grupo, né? Nós vamos compartilhar aí com os grupos essa gravação e mais uma. Eu separei 2 gravações para compartilhar com vocês. Então, é como eu falei, é como se nós fôssemos crianças ouvindo uma língua estrangeira, tá bom? É muito bom começar assim, sem ver nada, sem nenhum texto, sem nada, apenas ouvindo, tá? Para a gente desenvolver realmente essa habilidade de ouvir. E também de ouvir diretamente um cântico gravado num templo. Essa gravação, ela foi feita dentro de um templo, por isso que ela é assim, é muito espontânea, como vocês perceberam, né? E ela está num sistema tradicional do canto indiano, que é como se fazia aqui na Idade Média, ainda se faz um pouco ainda no Ocidente, que chama responsório. Uma pessoa canta e depois toda a audiência repete na mesma melodia, né? Então, isso aí foi uma gravação tirada de um templo que eu compartilhei com vocês e depois eu compartilho lá, a gente vai compartilhar nos grupos também, tá bom? E agora nós vamos, então, para o nosso quadro aqui, para ficar melhor para vocês. Não sei se agora é melhor abrir, então, a tela, Yamuna. Talvez fique melhor para as pessoas enxergarem melhor, né? Sim, Radhanata, vou abrir. Só que eu vou ter que te achar aqui, porque você não pode ficar como anfitrião. Bem aí? Só um pouquinho. Ok. Opa! Agora foi. Agora foi. Então, vamos lá. Aqui, então, estão essas 2 canções, tá? Então, deixe-me explicar um pouquinho a quem se refere essa canção. Essa canção é uma canção para Tulasi, que talvez alguns de vocês não conheçam, né? Bem capaz que muitos de vocês não conheçam. Quem nunca foi à Índia, quem nunca foi a um templo hindu aqui pelo Ocidente, talvez não conheça. Então, Tulasi é uma planta muito sagrada na Índia. A gente está muito acostumado a ouvir falar da vaca sagrada, né? A gente está muito acostumado com isso. Mas existe também uma planta muito sagrada na Índia. Na verdade, se você estudar profundamente toda a tradição hindu, a tradição védica, a conclusão a que a gente vai chegar, o que os grandes mestres, o que as escrituras querem que a gente aprenda, no final das contas, é que toda vida é sagrada, que todo ser vivo é sagrado, e mesmo seres que nós nem consideramos vivos, como, por exemplo, os rios, os mares, a montanha,
as árvores, a terra, a lua, as estrelas. No hinduísmo, todos esses elementos que para nós são elementos, na tradição védica ou hindu, eles são seres, tá? E todos os seres merecem o nosso respeito. Tá? Essa é a lição última que a gente vai aprender quando uma pessoa atinge o estado elevado de yoga, né? Como o Krishna fala na Gita, quando uma pessoa atinge o ápice do yoga, é essa conclusão que ela chega. Mas enquanto isso, né, enquanto nós estamos no estado de aprimoramento, a gente começa a aprender o respeito com certas pessoas. Então, aprendendo a respeitar os mais velhos, por exemplo, aprendendo a respeitar os pais, aprendendo a respeitar os professores. Então, aos poucos, a gente vai aprendendo o respeito, né? O respeito a Deus, o respeito aos mestres, e o que, por fim, a gente vai chegar à conclusão de respeitar a todos. Então, é muito interessante que, entre os animais, que todos, em última análise, são adorados na tradição hindu, a vaca é muito especial, né? Porque ela dá o leite, porque ela é muito bondosa, etc, etc. E entre as plantas, especialmente na tradição de Krishna, porque na Índia tem muitas tradições e cada tradição vai ter uma planta sagrada. Como eu falei, a conclusão que a gente vai chegar é que todas as plantas, todos os animais, todos os elementos, todos os seres são sagrados. Mas a gente começa aos poucos. Então, cada tradição tem a sua planta sagrada, por exemplo. Então, para os devotos de Shiva, por exemplo, a Rudraksha, que é uma sementinha redondinha que as pessoas às vezes fazem uma japa com ela, fazem um colarzinho, etc., para entoar o mantra de Shiva. Para eles, a Rudraksha, que dá lá nos Himalaias, é a planta sagrada. Na tradição dos devotos de Krishna, depois você tem o sândalo, também é sagrado, muitas plantas são consideradas sagradas, a figueira de Bengala é sagrada, dependendo da região, dependendo da devoção, dependendo de vários fatores culturais, sempre tem alguma planta sagrada. Agora, para os devotos de Krishna, a planta mais sagrada de todas é a Tulasi. Porque, segundo narra a história, segundo narram os textos sagrados da tradição de Krishna, Tulasi é uma grande devota de Krishna, que acompanha Krishna sempre aonde ele vá. Então, onde quer que Krishna vá, ele leva seus amigos, né? E Tulasi, ela acompanha, ela vem acompanhar Krishna na forma de uma planta. E Krishna, em muitas passagens, até a gente já falou isso no encontro aqui anterior, não desse estudo, mas no estudo anterior, a gente falou que Krishna ama muito as plantas e as árvores. Existem muitas descrições das palavras de Krishna, de como ele ama as plantas, de como ele ama as árvores, como ele enaltece as árvores, porque as árvores elas são o maior exemplo de piedade, elas são exemplos para nós seguirmos, né? Elas, inclusive, um grande sábio, ele aceitou a árvore como seu mestre, que com a árvore nós aprendemos a caridade, porque a árvore ela dá tudo de si para o benefício alheio, sem nunca pedir nada para si próprio. Ela dá tudo. Segundo as escrituras, ela dá suas folhas, suas flores, suas frutas, seus galhos e, inclusive, as pessoas cortam o seu tronco para fazer móveis, para fazer... E ela nunca protesta. Então, ela é um exemplo de caridade e de tolerância extrema. Então, é um grande exemplo, e Krishna enaltece muito essa qualidade que as árvores têm. Então, é só para vocês entenderem
que não se trata de um politeísmo, que na Índia se adoram diversos deuses. Não, não é essa a ideia. A ideia que se aprende na tradição védica ou naquilo que chamam no Ocidente de hinduísmo é que todos os seres são sagrados. É essa a conclusão que nós devemos chegar. Então, essa planta é muito sagrada na Índia e existem muitas canções em sua homenagem. Eu escolhi dois versos que são em sânscrito. Existem muitas canções em outras línguas, mas como o nosso objetivo aqui é o estudo do sânscrito, eu escolhi essas aqui que estão em sânscrito, ok? Então, nós vamos começar essas duas canções aqui em homenagem a Tulasi, e a gente vai cantar, né? Primeiro nós ouvimos, agora nós vamos ouvir e repetir, tá bom? Então, eu peço que vocês continuem aí com seus microfones desligados, porém, vocês repitam depois de mim, tá bom? Procurem repetir a canção depois de mim, tá? Ela está escrita aqui, ela está lá na apostila também. Então, vocês podem repetir. Vrindayai Tulasi Devyai. Eu vou repetir mais uma vez. Ouçam com atenção, repitam depois de mim. Vrindayai Tulasi Devyai. Agora, a segunda linha, repitam, por favor. Priyayai Keshavasya Cha. Ó, para quem está vindo pela primeira vez, faça uma observação aqui, ó. Nós usamos aqui uma transliteração oficial acadêmica do sânscrito, ok? Em alfabeto latino, para a gente conseguir ler. Então, um S com um acento agudo, a gente fala como nosso X. Então, é queixa, queixa. E o S sozinho tem som de S. Em português, um S entre dois sons vocálicos vira Z. Mas Z não existe. O fonema Z, o som Z não existe em sânscrito. Então, é Keshavasya. Keshavasya. Ok? E o C sozinho é como o C italiano. Então, ele é cha, cha, cha. Ok? Então, de novo aqui, ó. Ouçam e repitam. Priyayai Keshavasya cha. Terceira linha, então. Krishna Bhakti Pradidevi. A única observação que vocês façam aqui é que Krishna aqui, escrito com 3 pontinhos embaixo, significa que você tem que enrolar a língua, como a gente fala sobre os americanos. Ah, eles enrolam a língua, a gente tem que enrolar um pouco a língua. Krishna Bhakti Pradidevi. Quarta linha. Satyavatyai Namo Namaha. De novo. Satyavatyai Namo Namaha.
Então, agora ó, eu vou entoar linha por linha, tá bom? Repitam logo depois de mim. Vrindayai Tulasi Deviai Priyayai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pradidevi Satyavatyai Namo Namaha. Vamos mais uma vez aqui, a última vez agora, tá bom? Repitam depois de mim. Vrindayai Tulasi Deviai Viyayai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pradidevi Satyavatyai Namo Namaha. Ok, eu estou fazendo aqui uma leitura labial aí, eu acho que está todo mundo cantando muito bem, mas de qualquer maneira isso aqui está gravado, vocês vão poder ouvir depois, e eu vou compartilhar essa gravação aí que eu toquei para vocês, ela vai ficar nos grupos, então vocês podem ouvir mais lá também, tá bom? Agora eu vou analisar primeiro essa daqui, aí depois nós vamos para a segunda canção, tá bom? Essa primeira canção, ela está na categoria dos mantras de saudação, tá? Que são os Nama mantras. Os mantras de saudação. Tem muitos mantras de saudação. Om Namah Shivaya. Om Shri Ganeshaya Namaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Shri Lakshmiyai Namaha. Ou seja, existem centenas e milhares de mantras que são chamados mantras de saudação, onde você vê a expressão Nama, saudação. Literalmente quer dizer saudação. Então, esse aqui, ele é um mantra de saudação a Tulasi. Ok? Então, aqui nós vamos destrinchar. Então, a gente já sabe que Nama quer dizer saudação. Na apostila tem lá uma tradução, palavra por palavra. Nama, ele vem da raiz nam, em sânscrito, que quer dizer curvar, especialmente curvar o tronco. Tá? Por isso, nama é o ato de curvar o tronco, em respeito e reverência a uma outra pessoa. Tá? Por isso a gente traduz como saudação, como reverência, vênia, tem várias possibilidades de tradução, mas até hoje na Índia, já expliquei isso no encontro passado, mas a expressão famosíssima Namaste, que quer dizer literalmente saudação a ti, né? Isso quer dizer Namaste, saudação a ti, ela é até hoje na Índia um cumprimento muito educado e gentil, que deve, assim, idealmente, ser acompanhado de uma leve inclinação do tronco para frente. Você saúda Namastê e você inclina um pouco o tronco à frente. Essa é uma prática de todo o Oriente, como vocês sabem, mas isso está aqui expresso na própria raiz da palavra, tá bom? E quando eu uso duas vezes,
Namo Namah. Tá? Namo Namah. É a mesma coisa, mas esse Namah, quando ele é seguido pelo N, ele vira O, mas não muda o seu sentido, tá bom? Aqui mudou para o O, mas o sentido não muda. É como se eu estivesse dizendo Namah, Namah, duas vezes. Só que quando isso acontece, por uma regrinha de sânscrito que chama Sandhi, que é a regra de eufonia, esse aham, aqui ele se transforma em O. Por isso eu digo Namo, Namah. Isso que quer dizer, toda vez que eu repito, é uma forma de enfatizar o que eu estou dizendo. É como se eu dissesse, literalmente eu estou dizendo saudação, saudação. A ideia é repetidas saudações. É como se eu estivesse dizendo isso em português. Repetidas saudações. Tá? E aqui, de certa maneira, ele forma o núcleo dessa oração. Tá bom? A partir dele, a gente vai conseguir entender o resto. Tá? Porque o resto são complementos nominais. Eles vão completar a ideia que está expressa aqui. Então, saudação, saudação, me pede um complemento. Saudação a quem? Aí você vai observar que aqui você tem as saudações. Então, eu dou uma dica aí, que eu sempre dou para quem está começando a aprender sânscrito. Qual é a minha dica para quem começa? Observe as terminações. Ó, por favor, desliguem aí, silenciem os microfones, por favor. Ó, então, observe aqui, ó. Nesse mantra, nós temos 4 palavras que têm a mesma terminação. Vrindayai, Tulasideviai, Priyayai, Satyavatyai. Ok? Então, isso me indica que essas palavras elas estão no mesmo caso. Nós já falamos um pouquinho sobre isso no encontro passado. Em sânscrito, além da declinação de número, singular, plural, e de gênero, masculino e feminino, existe uma outra declinação que se chama declinação de caso. A declinação de caso, ela me indica a função sintática daquela palavra. O que é a função sintática? Se ela é um sujeito, se ela é um objeto direto, se ela é um objeto indireto, se ela é um adjunto adnominal, se ela é um adjunto adverbial, se ela é um vocativo. Ou seja, que função ela tem dentro da frase? Qual é a função que ela tem dentro da frase? Então, a gente viu no mantra da aula anterior um caso masculino, porque eu falei de um mantra em saudação a um grande mestre indiano chamado Bhaktivedanta Swami. Como é um nome masculino, as palavras estavam declinadas no caso masculino. Então, Padaya, Presthaya. Então, ele estava no mesmo caso. É um caso parecido com esse, mas na forma masculina. Aqui é na forma feminina. Então, o que acontece aqui? A palavra aqui ó, é Vrinda. Vrinda. Tá? Vrinda é um outro nome dessa planta. Até a palavra Vrindavana, por exemplo, quer dizer floresta de Vrinda, né? Floresta de Tulasi. E é uma palavra feminina, que termina em A longo. Por quê? As palavras masculinas terminam em A breve. As palavras femininas terminam em A longo. Tá bom? Então, uma mesma palavra, por exemplo, ela pode ser dita no masculino e no feminino, mudando a terminação. Então, por exemplo, se eu digo Krishna, Krishna, eu estou me referindo a uma pessoa chamada Krishna, que é masculino.
Mas se eu escrever essa palavra com A longo, que é aberto e longo, por exemplo, Krishna, então observe a diferença. Krishna, Krishna. Então, o que que acontece? É o masculino e o feminino. É a mesma palavra, quer dizer a mesmíssima coisa, apenas com diferença de gênero. Como, por exemplo, nada diferente do português Paulo, Paula. Por exemplo, Paulo, Paula. Em sânscrito, Krishna, Krishna. Ok? Observe assim, é sutil, é algo sutil, é tão sutil quanto Paulo e Paula. Paulo, Paula. Krishna, Krishna. Ok? Um é fechado e o outro é aberto e mais longo. Então, Vrinda, Vrinda é o nome, é também o nome dessa planta. Ela também é chamada de Vrinda. Então, aqui tem Tulasi, que é outro nome dela. Para quem não sabe, assim, só porque não tem uma imagem aqui, mas depois eu vou mandar para vocês uma imagem dela. Ela é chamada cientificamente de manjericão sagrado. Ela é da mesma família que o manjericão. Por isso ela é chamada de manjericão sagrado. A tradução é manjericão sagrado, só para vocês saberem. Então, Tulasi é o nome desse manjericão sagrado. E Vrinda é outro dos seus nomes. Então, aqui ela é chamada de Tulasi Devi. Tulasi Devi. Então, aqui, Vrinda, o A longo me indica o feminino, e aqui a mesma coisa, Devi me indica o feminino também. Tá bom? Devi. Então, o que caracteriza, como é que a gente pode reconhecer o feminino? Palavras, em geral, terminadas em A longo e I longo, são femininas. Ok? O masculino termina, em geral, né? Existem muitas regras e tudo, mas, em geral, nomes masculinos terminam em A, fechado, A. E o feminino termina em A, porque em sânscrito tem dois As. Tem o A fechado, que é A, e tem o A aberto, A. Então, o A longo e o I longo, eles caracterizam o feminino. Então, Vrinda, Tulasi, Tulasi, Devi, tudo feminino. Priya, Priya, aqui é Priya. Priya, também é um feminino. Aqui é Prada. E aqui é Satyavati. Então, você pode perceber que todas terminam em A longo ou I longo. Vrinda, Tulasi, Devi, Priya, Prada, Satyavati. Ok? Então, vocês aprenderam mais uma lição aí do sânscrito, né? Palavras femininas, elas geralmente terminam em A longo ou I longo. E aqui, então, elas estão, todas essas que terminam em IAI, elas estão no caso que a gente chama de objeto direto ou complemento nominal. Ou seja, ela vai completar a ideia do nome. Então, é assim, a tradução é bem simples. Repetidas saudações a Vrinda. Em português, eu coloco uma preposição antes do nome. Saudação a Vrinda. Em sânscrito, é como se eu te colocasse a preposição depois. Em português, na hora de traduzir, eu coloco a preposição antes. Eles têm quase como uma pós-posição. Então, aí significa saudação, saudação a Vrinda. Saudação a deusa Tulasi. Devi ele é uma palavra composta que Tulasi Devi. Então, quando eu uso essa terminação aqui numa palavra, Deva,
No verso anterior, a gente viu a palavra deva. Aqui a gente viu a palavra devi, referindo-se a uma mulher. Então, lembre-se que eu já expliquei isso também no encontro passado, que ele está chamando aqui Tulasi de deusa, mas da mesma forma que nós, em português, usamos a palavra deusa não necessariamente apenas para alguém que é de fato Deus, né? Uma grande cantora, a gente pode chamar de uma deusa, uma grande atriz, a gente chama de uma deusa, uma diva, certo? Então, é da mesma maneira que está sendo usado em sânscrito. Não tem nada a ver com politeísmo, tem a ver, assim, uma pessoa ou alguém muito divino, tá? A ideia é essa, de alguém muito divino, de alguém que está próximo de Deus, ok? Então, saudação, saudação a deusa Tulasi. Priya quer dizer querido. Priya quer dizer querida, amada. Então, saudação à amada, à querida. Keshava. Keshava é um outro nome de Krishna que tem muitos significados, mas o principal é que ele tem belos cabelos ondulados. Esse é o significado da palavra Keshava. E Keshavasya é um outro caso. Aqui a gente estava no caso que para nós seria o complemento nominal. Aqui ele está no caso possessivo, que a gente traduz como de Keshava. Para nós vai ficar assim, de Keshava. Então, saudação, saudação à querida de Keshava. Então, como eu falei, Keshava significa pessoa que tem longos cabelos ondulados, é outro nome de Krishna. E então a frase está dizendo assim: saudação, saudação à querida de Keshava, ou Krishna. E esse cha, aqui no final, ele quer dizer e. Em português, eu diria assim, fulano, beltrano e ciclano. Não é assim? O ele aparece antes da última palavra. Em sânscrito, ele aparece depois da última. Ok? Então, saudação, saudação a Vrinda. Tulasi Devi, a deusa Tulasi. E a querida de Krishna. Ele tá descrevendo Tulasi de várias maneiras. Está dando vários nomes a ela, vários qualificativos para ela. E aqui mais um. Eu vou pular essa terceira linha e vamos para essa aqui, porque ela está toda no mesmo caso, que é o caso complemento nominal. Satyavatyai. Satya é uma palavra muito conhecida, aparece até, ela está presente assim em todas as mensagens do governo indiano, essa palavra aparece lá, né? Satya, que quer dizer a verdade, a veracidade. E Vat significa possuidor, assim como, por exemplo, Bhagavat, possuidor de fortuna, por exemplo. Bhagavat, possuidor de fortuna, como Bhagavad Gita, aquele que é possuidor de fortuna. Satyavat significa possuidora da verdade, que está no caso feminino. Satyavati. Satyavat, se fosse masculino. Satyavati, no feminino, terminando em longo. Então, saudação, saudação a ela que é possuidora da maior verdade, porque Satya não é uma verdade mundana, não é uma verdade temporária. Satya é a maior verdade, a verdade inquestionável, a verdade insofismável. É essa a ideia que tem aqui. Então, esse mantra ele oferece saudações aqui a Tulasi de diversas maneiras, como Vrinda, como a deusa Tulasi, como a querida de Krishna e como a possuidora da verdade. E nessa linha aqui, essa linha aqui, ela tem
um composto aqui, nominal, ou seja, 3 palavras ligadas por hífen, que estão relacionadas. A ideia delas, como elas estão ligadas, elas têm uma relação entre elas. E o deve. Todas elas estão no caso vocativo. Qual é o caso vocativo? A gente tem isso em português. Quando eu chamo uma pessoa, quando eu apelo para uma pessoa. Então, quando eu quero, por exemplo, me referir, me dirigir a uma deusa, eu digo deve, deve. Eu estou chamando essa deusa. Devi é outro caso. Devi longo. Agora, deve é quando eu chamo a pessoa. Eu estou chamando a deusa, então eu digo deve. E aqui também, o pradá está no vocativo, que é o pradê. Como, por exemplo, a gente fala Radhe, 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 Vrinde, também a gente fala. Hare. Todos esses são terminações do caso vocativo de palavras femininas terminadas em alongo. Então, pradá é formado aqui pela raiz da, em sânscrito, que quer dizer dar em português. Porque o sânscrito é a raiz de todas as línguas indo-europeias, então a gente vê muita relação mesmo com o português. Então, dar significa dar em português. Então, para dar, significa aquela que dá, aquela que concede, no caso feminino, né? Bhakti, em geral, as palavras compostas eu leio de trás para frente. Então, aquela que dá, aquela que concede, Bhakti, devoção, Krishna, a Krishna. Então, ó deusa, é como se estivesse dizendo assim, né? Tem um vocativo aí entre vírgulas, né? O orador, ele interrompe a sua prece e no seu êxtase ele se dirige diretamente à pessoa homenageada. Então, depois de prestar reverência, ele diz: ó deusa, tu concedes devoção a Krishna. Ok? Então, é essa a explicação aqui. Só para vocês, como nós vimos um caso masculino no encontro passado, hoje eu quis apresentar, então, um caso feminino. Então, só recapitulando, saudação, saudação, repetidas saudações, a Vrinda, a deusa Tulasi e querida de Keshava, ou Krishna, e possuidora da verdade mais elevada. Ó deusa, concedes devoção a Krishna. Tá? Então, ela é muito querida por Krishna. Krishna ama muito essa planta. Então, a tradição de Krishna diz que tudo que é querido a Krishna, se a gente agrada aquelas pessoas que são queridas a Krishna, a gente se torna querido por Krishna. Então, os mestres dizem que quando eles, inclusive, usam esse ditado, né? Quando você ama uma pessoa, você ama até o cachorro dessa pessoa, não é assim? Se a gente ama demais uma pessoa, você não pode chutar o cachorro dessa pessoa, e a pessoa vai ficar muito ofendida. Não é assim? Você não pode amar uma pessoa e chutar o cachorro dessa pessoa. Então, como Vrinda é muito querida por Krishna, então, se a gente consegue as bênçãos de Vrinda, a gente tem as bênçãos de Krishna, porque é assim, esse é um grande ensinamento ambiental, ecológico de Krishna, que para amar Krishna nós temos que amar a sua criação, porque a sua criação é muito querida a ele. Toda a criação de Krishna é querida. E Krishna faz, de certa maneira, essa exigência. Se nós queremos nos tornar devotos de Krishna, primeiro nós temos que respeitar todos os seres vivos, nós temos que amar todos os seres vivos, porque todos os seres vivos são queridos por Krishna. E assim nós nos tornamos, consequentemente, queridos por Krishna. Tá? Essa seria a grande lição que a gente pode aprender com essa adoração. Tá bom? Então, nós vimos a primeira. E agora nós vamos ver, então,
a segunda prece aqui, a segunda prece para Krishna. Essa primeira prece aqui, geralmente a gente faz cantando, se canta diretamente para Tulasi, e a segunda parte a gente faz circungirando Tulasi, né? Nos templos, se vocês forem um dia na Índia, vocês vão ver muito isso, as pessoas circungirando a planta e cantando essa canção aqui, tá bom? E aí vocês vão entender por que está escrito aqui na canção. Então, vamos lá, repitam depois de mim. Ouçam e repitam. Yani kani chapapani. Yani kani chapapani. Brahma hatyadikani cha. Brahma hatyadikani cha. Terceira linha. Tani tani pranashanti. Tani tani pranashanti. Radakshina pade pade. Ah, tem gente que não está conseguindo ver aí. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Peraí, um pouquinho, espera um pouquinho. Vou ajustar aqui, vou ver. Acho que não. O senhor consegue abaixar a câmera? Vou ajustar aqui, fazer os ajustes aqui. Acho que agora foi. Tudo bem agora? Pradakshina pade pade. Pradakshina pad. Mais uma vez. Pradakshina pade pade. Agora vamos ele inteiro. Repitam depois de mim, sempre. Yani kani chapapani. Brahma hatyadikani cha. Tani tani pranashanti. Pradakshina pade pade. Olha, pela leitura labial que eu estou fazendo, vocês estão cantando aí perfeitamente, hein? Então, vamos lá. Então, como eu falei, essa canção se faz, em geral, circungirando a Tulasi. A gente canta enquanto circungira a planta. Então, ela vai dizer assim, Yanikani, esse advérbio aqui, ele quer dizer quaisquer. E aí vocês podem observar o que aqui. E tem várias palavras que terminam da mesma forma, olha só. Yani, Kani, Chapapani.
Brahmahatyadikani cha tani tani. Observaram? Esse tipo de observação é muito importante a gente fazer quando a gente está aprendendo sânscrito. Como as palavras terminam. Por quê? Em geral, isso me indica que elas estão relacionadas. Como, por exemplo, se eu disser as meninas bonitas. Então, a gente percebe o quê? Que o artigo, o adjetivo, todos concordam com o substantivo. As meninas bonitas, os meninos bonitos. Então, eu sei que tudo está relacionado ali, porque eles têm a mesma terminação. Então, a terminação me indica que as palavras aqui têm uma relação. De imediato, sem entender nada, eu já posso matar essa charada. Então, o verbo aqui é o pranashanti. Pranashanti. Nash significa destruir, até matar, pode dizer. E pranashanti aqui a gente traduziria como são destruídos. São destruídos o quê? É como em português, eu começo pelo verbo e aí eu procuro o sujeito e seus objetos. Quaisquer, yanikani quer dizer quaisquer. E o cha significa o e, que eu já falei para vocês. Quaisquer males. Papani é o plural de papa, em português. Em sânscrito, papam, papam, quer dizer mal. É algo mal, algo ruim, ou até um pecado. Então, papani é o plural. Papani é o plural. Ele está aqui. Essa aqui não é um caso nem masculino nem feminino, porque em sânscrito tem 3 gêneros, tem masculino, feminino e neutro. Então, essa palavra aqui ela está no caso neutro, que é papam. Papam. Papam, no plural, papani. Seria assim, os males. Os males. Quaisquer males, quaisquer coisas ruins. Aí ele vai dizer assim, Brahma vem de Brahmana, né? Na verdade a palavra Brahmana vem de Brahma, mas aqui se refere a um Brahmana, a um sacerdote. E Hatya quer dizer matança. Até a matança de um Brahmana. Adikani, aqui tem uma crase, 2 as que se encontram e viram um alongo, então Brahma Hatya Adikani. E a matança de um Brahmana, Adikani, e assim por diante, coisas tão horríveis quanto matar um sacerdote, ou etc., e assim por diante. Tani, todas essas coisas ruins, todos esses males, pranashanti, são destruídos. Pradakshina, por circungirar. Dakshina significa direita em sânscrito. Ok? Esquerda, direita. Então, Dakshina significa direita. Pradakshina, a preposição, o prefixo pra, ele tem a mesma origem do pro. É projetar, por exemplo, né? Lançar para frente, pro. Então, a ideia de pra vem do sânscrito de direcionado para frente. Então, pradakshina quer dizer rumo à direita, indo para a direita. Pradakshina significa literalmente isso, ir rumo à direita. Por quê? Porque você circungira pessoas sagradas ou elementos sagrados sempre caminhando no sentido horário. Então, você faz esse circunambulação indo sempre para a direita, sempre mantendo a pessoa adorada à sua direita. É assim que se faz. É uma forma, né? Aqui no Ocidente nós conhecemos
essa forma de homenagear alguém que é se curvar. Outra forma muito tradicional de se homenagear uma pessoa santa, uma divindade, um elemento sagrado, é você circungirar essa pessoa, ou esse templo, ou essa divindade, mantendo-a sempre à sua direita, nunca para a sua esquerda, né? Nunca indo nesse sentido, mas indo nesse sentido, mantendo a pessoa adorada à sua direita. Por isso a gente faz essa circungiração em torno de Tulasi indo pela direita. E Padê, Padê é uma expressão aqui, uma locução adverbial que quer dizer, pada quer dizer um pé ou um passo. Isso é pada. E Padê, Padê quer dizer assim, passo a passo, passo a passo. Então, a cada passo que você dá nessa circunambulação, enquanto você está caminhando em torno de Tulasi, cada passo, cada um de seus passos vai destruir todos os males que você fez, inclusive coisas abomináveis, como até matar um sacerdote e coisas do gênero. É claro que isso aqui é uma hipérbole, assim, algo assim, realmente, não estamos recomendando ninguém que mate e venha pedir perdão depois, isso é considerado a maior ofensa. Você ferir alguém e depois ir lá rezar para pedir perdão. Obviamente, isso aí é um grande pecado, digamos assim. Mas mesmo que, às vezes, a gente cometa alguma coisa muito grave, tudo isso pode ser atenuado por se circungirar Tulasi. Ok? Então, repetindo aqui. E quaisquer males, mesmo a matança de um sacerdote e assim por diante, todos eles são destruídos pelo circungirar de Tulasi a cada passo. Essa é a tradução bem literal. Na apostila que eu mandei para vocês, tem uma tradução um pouquinho mais extensa aí que vocês podem apreciar também. Tem uma tradução bem palavra por palavra, aí vocês podem estudar muito mais. Ok? Então, nós vamos encerrar aqui a nossa apresentação e agora a gente abre o espaço para perguntas. Tá bom? Então, antes da gente passar para as perguntas, eu quero aproveitar e divulgar 2 livros do professor Adhanata. Um deles é Cante Seja Feliz. O tema desse livro é a meditação mântrica no Santo Nome de Deus. E o outro é o Índia Incrível, que é uma introdução sobre a história e cultura da Índia. Então, quem tiver interesse em adquirir, é só entrar em contato diretamente por Adhanata pelo seu WhatsApp. Então, vamos às perguntas. Eu tenho aqui a primeira pergunta, que é do Hari Kirtan. Quando você canta sua japa, fala Krishna com a língua enrolada? Eu tento falar um pouquinho. Eu tento, sim. Eu faço um esforço para fazer um pouquinho, assim. Não precisa ser tão acentuado, né? Não precisa ser, assim, uma coisa muito forçada, né? Mas assim, algo natural, assim, que vai se tornando natural. Quando a gente aprende uma língua nova, a gente às vezes fala de uma maneira que até as pessoas da própria língua acham engraçado, né? Quando eu aprendo o TH do inglês, por exemplo, as pessoas colocam a língua, quase a língua para fora, né? I think, né? Assim, não precisa esse exagero todo. Mas no começo a gente exagera um pouco para poder assimilar de fato. Mas com o tempo a gente vai falando isso naturalmente, sem muito exagero. Então não precisa exagerar muito, mas ele é levemente retroflexo, né? É um som retroflexo. Então a gente deveria sim enrolar a língua um pouquinho. Krishna, 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 Krishna. Não é tão difícil, tá bom? E Aluna, você poderia agora abrir
em geral? Será que você consegue? Sim, abro sim. Só um minutinho. Da outra vez você não conseguiu. Vamos ver se eu consigo agora. Botei cancelar destacado. Ficou? Agora eu estou vendo só você. Será que você tem que ir para o lado, então? Prefere que eu deixe como antes? Eu tenho essas duas opções. Não, eu queria ver as pessoas mais. Aproveitar para ver. Deixa eu No ver canto se direito em cima tem ali escrito visualizar. Eu acho que é por ali também. Você está falando comigo? Sim, Ivan? mestre. Na parte de cima, no canto à direita, lá em Ok. cima tem visualizar. Aí tem um íconezinho que são muito vários bom. quadradinhos pequenos. Obrigado, mestre. Mestre Ivan. Eu preciso de um mestre, né, em tecnologia, em novas tecnologias aí. Obrigado. Isso aí. Estamos aqui abertos a dicas tecnológicas e sugestões. Então, vamos à próxima pergunta. Só para eu poder apreciar um pouco mais as pessoas, né? Tão pouco tempo que a gente tem junto aqui, que é legal ver as pessoas. Vai, a próxima, então. A próxima pergunta é da Mani Manjari. Não, desculpa, da Manjari Bava. Qual a diferença de Krishna com pontinhos embaixo e sem pontinhos? Então, Krishna com pontinho embaixo é uma forma de se transliterar o nome da forma mais acadêmica e científica possível, tentando expressar realmente como ela deve ser pronunciada. Mas isso aí é uma forma acadêmica. Então, no Ocidente, como a gente não tem esse conhecimento, então as pessoas escrevem Krishna com I-S-H-N, por exemplo. Ou em português, por exemplo, no nosso dicionário se escreve Krishna com X. Os portugueses escreviam Krishna com X. Mas o que importa é que esses pontinhos embaixo me indicam que esses sons são sons retroflexos. Eles são como sons caipiras, né? Dos caipiras aqui de São Paulo, né? Perna, porta, perda. Então, você tem que enrolar um pouquinho a língua. Essa é a maneira correta de se pronunciar esses sons. Krishna, Krishna, Krishna. A Danata, eu coloquei uma pergunta aqui. Tem alguma dica para a gente achar o verbo rápido? Para a gente achar o verbo rápido? Não tem uma dica assim tão simples, porque a gente vai precisar se habituar mesmo. A gente precisa se habituar. É sempre pela terminação que eu reconheço, entendeu? É sempre pela terminação. Então, por exemplo, eu sei que iai é terminação de substantivo ou adjetivos, nominal. O anti é a terminação de verbo. É como em português, né? Só pela experiência que eu vou saber reconhecer isso, né? Não existe uma regra rápida para eu saber na língua portuguesa o que é substantivo, o que é adjetivo, o que é verbo. É o contato, né? Tendo contato com a língua, a gente vai reconhecendo. Não tem uma regra muito rápida, não. Uma pergunta aqui da... Obrigada, Danata. Tem uma pergunta aqui da Indranila. A Danata, poderia, por favor, falar sobre o novo livro? O Índia Incrível? Ela está perguntando, será? Deve ser. Ela falou novo livro. Deve ser o Índia Incrível, não sei. Foi o livro, não sei, foi o que eu lancei, que você apresentou agora, eu acredito que seja esse. É um livro bem interessante, é uma apresentação séria sobre a Índia. Porque, em geral, em língua portuguesa, a gente tem só apresentações um pouco caricatas da Índia, né? As pessoas adoram ir para a Índia, depois escrever um livro, né? Vários jornalistas, vários turistas vão para a Índia, depois escrevem um livro, em geral, falando apenas de coisas assim caricatas, de coisas exóticas, de coisas engraçadas, anedotas, etc, etc. Eu não fiz, justamente eu acho que porque falta um livro um pouco mais sério sobre a Índia, eu quis escrever um livro um pouco mais sério sobre a Índia. Então, lá eu vou falar sobre geografia, história, as religiões da Índia, a mitologia, as contribuições culturais, o esoterismo da Índia, as artes, a sociedade, e também dediquei um capítulozinho lá a falar das curiosidades da Índia, as coisas engraçadas da Índia, também falei um pouco, mas não é o enfoque. O enfoque realmente é uma apresentação mais séria. Para quem é de São Paulo, da cidade de São Paulo,
talvez eu vá fazer o lançamento desse livro muito em breve na cidade de São Paulo. Depois eu faço um convite, um lançamento presencial. Se eu fizer realmente esse lançamento presencial na cidade de São Paulo, eu vou mandar um convite, aí vai ser uma honra. Vou adorar encontrar vocês lá. Ok, obrigada. Tem aqui um comentário, pergunta do Gabriel. Namastê. Possuo uma mala Rudraksha para mantras em geral. Cheguei atrasado, mas consegui pegar, vibro pelos livros. Tenho algumas dúvidas. Por que Namaha e não Namah? Ontem eu vi um mantra Om Aem Sarasvati Namaha Om e queria pedir esclarecimento sobre o Aem. Obrigado. Talvez você tenha que olhar aí, Radhanatha, escrito. Não entendi. O que ele quis dizer, eu já entendi. Por que às vezes a gente diz Namo, às vezes a gente diz Namah, às vezes a gente diz Namaha, às vezes a gente diz Namas, por exemplo, Namastê. Por que a gente fala ora Namastê, ora Namaha, ora Namo, ora Namah? Por que a gente tem todas essas diversidades de pronúncia? Porque existe uma regra em sânscrito que se chama regra de Sandhi. Sandhi. Sandhi quer dizer junção. Então, toda vez que uma palavra se junta em sânscrito, ela tem que obedecer a essa regra, que é uma regra de eufonia, para ficar mais agradável para o ouvido. Então, às vezes, os sons finais das palavras, eles mudam para obedecer a essa regra. Então, como eu falei aqui é Namaha, Namaha. Porém, como ele precede um N, então ele vira O. Mas, por exemplo, se eu disser Om Namah Shivaya, aí eu vou dizer Namah. Eu não vou dizer Namo. Porque tudo depende do som que segue, e aí, por essa regra de Sandhi, são feitos ajustes, assim como a regra de Sandhi existe em todas as línguas. Por exemplo, em português, eu digo cantar uma música, eu digo cantá-la, e não cantar-a. Cantar-a. Eu faço uma alteração da palavra e digo cantá-la. Não é assim? Eu não altero a terminação da palavra, simplesmente por uma combinação eufônica, para ficar mais agradável para o ouvido. Então, eu não digo cantara, e sim cantá-la. Então, isso é uma regra de Sandhi na língua portuguesa. Só que em sânscrito, todas as palavras, elas têm que obedecer essa regra, elas têm que se ajustar. Os sons têm que ficar agradáveis. Então, antes de N, tem que ser O. Antes de T, tem que ser S. Namastê, por exemplo. Por quê? Eles se combinam, esses sons, eles se combinam. É claro que tem regras aqui um pouco complicadas a gente explicar, mas é porque eles são eufonicamente agradáveis para o ouvido. Essa é a regra de Sandhi. Mas o sentido não muda. Se eu disser Namo, Namah, Namaha, Namas, todos querem dizer a mesmíssima coisa. A alteração é apenas para agradar ao ouvido. É só isso. Nossa, ficou muito clara essa regra agora para mim. Obrigada. A ideia é essa mesmo, esclarecer, assim, tornar claro certas coisas que a gente lida muito, mas às vezes não está entendendo por que acontece. O Paulo pergunta aqui, se desculpa se você já falou na outra aula, enfim, que ele teve que sair. Os tibetanos usam o sânscrito com um sotaque diferente. Eles têm muitos mantras que terminam em sorra, não sei se é assim que se fala, que acredito seriam suará ou algo assim. Já li algo a respeito na internet. Sim, o que acontece assim, tem que entender um pouquinho da história da Índia, né? Buda nasce na Índia e depois os seus seguidores, eles difundem o conhecimento budista por toda a Ásia, né? Então, o budismo ele sai da Índia, né, que começa lá no século V a.C., e gradualmente ele vai se espalhando pela Ásia, né? Por toda a Ásia, toda. Ele vai chegar até o extremo da Ásia, que é o Japão. Então,
Buda, inclusive, historicamente, é considerado por muitos a pessoa mais importante e mais influente no mundo que nasceu na Índia. É o indiano que mais influenciou o mundo, né? Porque, de fato, o budismo foi levado para todas as partes do mundo e hoje se encontra, eu acho que, entre a terceira religião mais seguida. Então, quando esse conhecimento ele foi sendo levado para todas as partes da Ásia, o budismo, ele foi, como ele nasce na Índia, então ele usa muita terminologia do sânscrito. Muita terminologia. Karma, por exemplo, é um termo que eles usam. Dharma é um termo que eles usam. Então, eles vão usar muitas palavras de origem no sânscrito. E essas palavras, às vezes, elas são levemente adaptadas. Primeiro que na própria língua original do budismo, né, a língua onde o budismo primeiro se expressou no mundo, que é uma língua neo-sânscrita, ela já foi fazendo adaptações, e essas adaptações elas foram sendo levadas para todo mundo. Então, por exemplo, Dharma, por exemplo, passou a ser Dhamma. Eles tiraram o R e passou a ser Dhamma. Então, assim, as palavras elas foram sofrendo leves transformações assim do sânscrito, né? Eu não sei especificamente se o Soha veio de Swaha, mas é muito provável mesmo. Eu não posso garantir, eu nunca li isso, mas é muito provável que isso tenha acontecido mesmo. E Swaha, sim, é uma expressão típica do sânscrito, né? Swaha. Swaha é a esposa de Agni, para quem não sabe. Swaha é uma deusa, a esposa de Agni. Geralmente é invocada nos sacrifícios de fogo. A gente invoca a esposa de Agni, a gente não invoca Agni, a gente invoca a sua esposa, que é a Swaha. Que é sempre assim, a gente sempre, para agradar o marido, a gente tem que agradar a esposa também, né? Como eu falei, se a gente quer agradar a pessoa, a gente tem que agradar aqueles que são queridos para aquela pessoa, né? Já falei isso hoje. Muito bem, muito obrigada. Tem uma pergunta aqui da Mediteixa que é o seguinte: sempre que as letras têm pontinhos abaixo, enrola ou tenta enrolar a língua, ou só quando são essas três letras juntas? Não. A regra, você já matou a charada perfeitamente. Todas as vezes que você vê um pontinho embaixo, nessa transliteração acadêmica, quando você vê um pontinho embaixo, ó, Vrindayani Krishna Pradakshina, tem pontinho embaixo, você sabe que isso representa, isso quer dizer som retroflexo, ou seja, um som onde a língua é retrofletida, ou seja, a língua ela se volta para o céu da boca, ela enrola. Então, ela representa isso. Esse é o significado desse ponto. Existe uma única exceção a essa regra, que é o H com ponto embaixo. O H com ponto embaixo é um outro fenômeno que é chamado Visarga. Visarga. Então, o Visarga, ele é uma aspiração, tá? Que só é ouvida no final da frase, como aqui. Namo, Namaha. Só se ouve ele. Se ele aparecer em qualquer lugar do meio da frase, no meio da palavra, ele é mudo. Ele só aparece, ele só é ouvido lá no final. Namo, Namaha. Então, é a única exceção a essa regra. Ok, então, temos uma pergunta aqui da Berenice. Os traços entre as palavras indicam que elas devem ser relacionadas para dar sentido? Pois eu poderia pensar, se não tivesse o traço no Bhakti Krishna, eu poderia traduzir como Bhakti para Tulasi, é isso? Sim, é mais ou menos isso. Eu estou muito feliz com vocês aí, vocês estão matando a charada mesmo. É assim mesmo que a gente faz. É exatamente assim que uma criança aprende uma língua.
Porque o nosso cérebro ele está programado para essas deduções. A gente aprende língua não apenas repetindo, isso é o estudo linguístico. A gente não aprende só repetindo. O exemplo que eu sempre dou é que uma criança de 3 aninhos lá, ela surpreende as pessoas dizendo: eu sabo, eu sabo. Por que que a criança fala eu sabo? Por uma dedução intelectual mesmo, que nós temos. Ninguém falou para ela eu sabo, mas ela deduziu, porque todas as vezes que ela diz eu, termina em o. Então, eu canto, eu danço, eu falo, eu brinco, eu sabo. Se o verbo é saber, então eu sabo. Então, a criança, muito inteligentemente, ao contrário do que a gente pensa, a criança com muita inteligência, com muita lógica dedutiva, que sem ninguém falar para ela, ela deduz. Nós somos assim, nós somos criados dessa forma, com esse chip linguístico mesmo, que faz com que a gente aprenda a língua só observando e deduzindo coisas. Então, vocês estão deduzindo, vocês estão fazendo excelentes deduções. Eu acho que eu estou aqui, me sinto feliz de que vocês estão fazendo essas deduções. Então, quando as palavras estão interligadas por hífen, significa que eu as interpreto conjuntamente. Tem o mesmo sentido que as palavras compostas da língua portuguesa. Por exemplo, se eu digo couve, é uma coisa. Se eu digo flor, é outra coisa. Agora, se eu componho uma palavra com um hífen, couve-flor, não é nem uma couve, nem uma flor, é uma terceira coisa. Entende? Eu crio palavras associando essas palavras, em geral, expressando por hífen. A mesma coisa aqui. Então, no sânscrito, eu tenho uma riqueza enorme nesse capítulo, que é o capítulo das palavras compostas. Porque eu posso criar palavras compostas com até 20 elementos. E aí isso é bem complexo, isso deixa a gente assim, é um verdadeiro quebra-cabeça. Mas o que eu sei de imediato é que eu posso entender que essas palavras que estão ligadas por hífen, elas estão relacionadas semanticamente, o sentido delas está relacionado. Então, aqui, olha só, em geral, a charada é meio fácil, assim, eu estou sendo bem quase infantil, assim, tá? Tipo ABC mesmo, assim, primário. Mas o que a gente faz aqui em português? Concede, né? Aquela que concede devoção a Krishna. Normalmente, é muito comum se ler de trás para frente, como a gente faz muito na língua inglesa. As palavras compostas da língua inglesa são muito assim. E mesmo as da língua portuguesa também são, porque elas são derivadas do latim, que são derivadas do sânscrito, então todas elas têm a mesma origem, e a tradução é muito comumente feita de trás para frente. Muito comumente, mas não absolutamente, tá bom? Mas, de modo geral, assim, para a primeira lição, você pode entender isso. Ok? Ok. Tem aqui a Rose, eu acho que talvez ela não está com a apostila. Professor, qual o título desse mantra, se eu quiser procurar e praticar? Tá, ele está lá na apostila, tá? E está na ordem das aulas, tá bom? Então, ele está aqui, ó, chama-se Shri Tulasi Pranam. Está na segunda página. E o outro é esse aqui, que é o Shri Tulasi Pradakshina Mantra. O mantra de circungiração da bela Tulasi. Essa seria a tradução aqui. O Shri Tulasi Pranam é o mantra, a saudação, o mantra de saudação à bela Tulasi, né? Seria assim a tradução do título. Aqui tem uma coisa muito engraçada que o Paulo colocou. Estou quase sentindo que eu sabo o sânscrito. Então, você já está assim, ó, já está sabendo que nem criança. Eu só diria uma coisa, que o sânscrito é uma língua muito lógica. Muito lógica. E isso vai nos ajudar muito, porque nosso chip linguístico ele é muito lógico, por isso a criança deduz.
né? Eu canto, eu brinco, eu falo, eu danço, eu sabo. E o sânscrito, ela tem essa vantagem, que ela é uma língua extremamente lógica. E isso é fantástico. Isso ajuda muito no aprendizado. Ok? Então, vamos lá. Mais alguma coisa? Mais algum comentário? Eu não estou vendo mais nada aqui. Bom, então tá ótimo. Eu fiquei muito feliz aí com vocês, pelas deduções que vocês fizeram. É como eu falei, eu acho que basta que a gente fique em contato com a língua, que a gente fique em contato com as pessoas também, porque, inclusive, num curso que eu assisti recentemente, o professor, que é um neurocientista, ele deu uma explicação fantástica, que eu já tinha ouvido também numa aula de física quântica, e ele falou algo bem parecido. Quando a gente ouve com isso, esse professor de neurociência, ele disse, não é de neurolinguística não, é neurociência. Ele diz que quando a gente ouve com muita atenção uma pessoa, os cérebros dessas pessoas, eles costumam entrar em harmonia, em sintonia, eles começam a vibrar da mesma maneira. Isso é muito interessante porque a tradição védica diz que a melhor metodologia para se aprender é ouvindo. Por quê? Pelo que a neurociência está falando, o ouvinte, ele entra na sintonia do orador. E isso é uma coisa que já era falada há milhares de anos, que a gente pode entrar na sintonia do orador. E também, num curso de física quântica, o professor falou a mesma coisa, né? Ao final de todo o curso, ele diz assim, ele disse para a turma, né? Agora, se vocês quiserem acessar qualquer coisa que eu sei, vocês já sabem. Porque, como fazer? Porque uma vez que nós estamos todos interconectados quanticamente, se eu entrar em harmonia com uma pessoa, se eu entrar na sintonia daquela pessoa, eu consigo abrir o portal do conhecimento daquela pessoa. Esse é um fenômeno que a ciência está estudando hoje, mas que a ciência milenar da Índia já falava. Se você entra em sintonia com um sábio, por exemplo, ou com um santo, você abre o portal do conhecimento, da santidade daquela pessoa. Porque, afinal de contas, todos nós estamos interligados. Agora, essa comunhão, ela só acontece pelo coração. Né? Isso é muito interessante que o professor Amit Goswami falou na aula dele, que submetendo um casal, por exemplo, pessoas que estão muito afetivamente conectadas, mesmo que você separe essas pessoas hermeticamente, né, separadas, isoladas hermeticamente, se você expõe uma pessoa a um estímulo numa sala, aquela pessoa que está relacionada com ele, mesmo que esteja hermeticamente isolada dele, ela parece receber os mesmos estímulos neurológicos daquela pessoa. E é isso que esse fenômeno que está além da matéria, que a física quântica está tentando entender, né? Nós temos uma relação que vai além de toda a matéria. E é isso que a física quântica está querendo provar, e é o que os Vedas já falavam aí há milhares de anos, que todos estamos conectados pela energia espiritual de Brahma. Então, todos nós estamos interconectados, mas quando essa conexão ela só se dá de fato quando a gente se abre pelo coração. Isso é o yoga, né? Yoga literalmente quer dizer união. Yoga quer dizer união. Mas o fenômeno mais interessante do yoga é que Krishna vai falar na Gita que nunca houve um tempo em que nós não estivéssemos conectados com ele. Krishna fala, nunca houve um tempo que nós não tivéssemos, que a alma e a alma suprema não estivessem conectados. Então, qual o sentido do yoga se nós já estamos conectados com o Supremo? Essa é uma pergunta paradoxal.
A resposta é que nós estamos, de fato, conectados com o Supremo. Agora, yoga significa conexão consciente, porque nós estamos conectados, porém não estamos conscientes da conexão. Isso é o que quer dizer yoga, ficar conscientemente, despertar a consciência da conexão que você já tem, mas que agora está esquecido dela. Né? Isso é o yoga. Esse é o processo de yoga. E quando uma pessoa ela atinge o yoga, o que acontece é a conexão com tudo. Né? Nosso grande mestre e fundador desse movimento, Hare Krishna, que falamos no encontro passado, ele diz que consciência de Deus é consciência automática de tudo. Tudo, porque tudo está conectado com Deus, então quando você se conscientiza de Deus, automaticamente você se conscientiza de tudo. Isso é muito filosófico, muito científico, muito profundo, etc., etc., mas é um fato que quando nós temos uma afinidade, uma sintonia com o professor, a gente viaja na velocidade daquele professor. Né? Se dá esse exemplo, que quando você entra no avião, você viaja na velocidade do avião. Então, essa é a melhor metodologia de aprendizado. E você buscar um professor com quem você tem sintonia. Quando você tem sintonia, os portais do conhecimento se abrem e você viaja na velocidade daquela pessoa, porque nós todos estamos interconectados mesmo. Ok? Então, aqui um pouquinho de aula de física quântica. Tem uma última pergunta aqui da Indranila. Ao entoar esse mantra, ele só funciona se pronunciado corretamente? Nós comentamos um pouquinho sobre isso no encontro passado. Para a escola de pensamento Mimamsa, a pronúncia é fundamental. O erro de pronúncia significa um desastre, uma catástrofe, um caos, tudo está perdido. Felizmente, eu estou conectado à escola de Bhakti e estou aqui compartilhando dessa tradição. Então, na escola de Bhakti, o que mais conta é a nossa devoção, o nosso amor. Então, isso é o que mais conta. Nós queremos comunhão com Deus, nós queremos comunhão com as pessoas santas. Então, o que interessa nessa relação é o nosso sentimento, a nossa devoção, o nosso amor. Isso é o que vai ser contado. Então, mais do que uma pronúncia impecável, o que vai realmente contar de fato é a devoção com que a gente faz. Então, mesmo que uma falha, mas se ela for repleta de devoção, isso vai ser, com certeza, muito considerado. A gente comentou um pouquinho sobre isso também no encontro passado. Okay? Tem um comentário aqui bem legal da Lucília. Ó. Para aprender, necessitam-se de 2 personagens e um vínculo que se estabelece entre ambos. Não aprendemos de qualquer um, aprendemos daquele a quem outorgamos confiança e direito de ensinar. Vygotsky. Olha que bonito. Mas isso é a mais pura verdade mesmo. É preciso essa reciprocidade, né? É preciso a aceitação do professor, é preciso que o professor aceite a audiência, é preciso, igualmente, que a audiência aceite o professor, para que haja realmente essa interação. De fato. Bonita citação aí do Vygotsky. Radhanata, amei a aula, como sempre, mas muito legal, viu? Muito tão obrigada. Simples, tão simples, tão fácil, essa canção que a gente canta tanto. Então é isso, meus queridos. Muito obrigado por sua audiência. Continuamos aqui na semana que vem, em mais 2 semanas, com mais estudos. E para quem estiver interessado também em ir para a Índia numa viagem devocional, eu estou organizando com o meu amigo Guru Sevananda uma viagem para novembro agora de 2022, tá bom? Quem quiser, só entrar em contato aí comigo também em particular. Muito obrigado a todos. Muito obrigada a todos, em especial a você, Radhanata. E até terça-feira que vem. Boa noite, bom descanso. Boa noite. Obrigado, Chiabuna. Obrigado, Radhanata. Boa noite. Boa noite. Obrigado, boa noite. Hare Boa noite, Krishna. boa semana. Boa noite, pessoal. obrigado por tudo. Obrigada. Boa noite, Hare obrigada. Boa Krishna. semana.
Krishna.